Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Shadowslav, capítulo 31. Maré baixa. A água negra e opaca de repente turbulenta e fervilhava, como se fosse uma criatura viva desesperadamente tentando evitar a luz pálida do amanhecer iminente. Sunny se levantou lentamente, após refletir um pouco, se aproximou cuidadosamente da borda da plataforma de pedra. Olhando para baixo, ele piscou e depois se ajoelhou para ter certeza de que o que via não era uma ilusão. O mar parecia estar recuando. Devagar no começo, e depois mais rápido, o nível da água estava diminuindo. A formação circular de pedra em que ele se abrigava mal se projetava das ondas, mas agora havia metros e metros de rocha molhada entre ele e a superfície agitada do mar. Conforme o sol subia, a maré baixa monstruosa continuava. Em breve, Sunny se viu em pé na beira de um penhasco alto, com uma queda de 100 metros separando-o das águas agitadas. Abaixo dele, a formação de pedra se ampliava e mudava de forma. No entanto, de sua posição privilegiada, era difícil determinar exatamente qual era essa forma. Nesse momento, a superfície escura da água começou a ser perfurada aqui e ali por lâminas vermelho-escarlate afiadas. Conforme ela recuava ainda mais, era como se uma floresta vermelho-escarlate estivesse lentamente surgindo das profundezas negras. As árvores eram feitas de algo que se assemelhava a coral, crescendo caoticamente umas nas outras e se esticando em direção ao céu. Eram colossais em tamanho, com saliências irregulares se entrelaçando e se fundindo, parecendo monumentais e assustadoras na realidade negra e vermelha do vazio iluminado pelo sol. O labirinto formado por este recife estranho se estendia até onde Sunny podia ver, quebrado aqui e ali por penhascos salientes, abismos repentinos e características naturais distantes. Meia hora depois, totalmente chocado, Sunny olhou para baixo e percebeu que o mar havia desaparecido completamente. Se não fossem as algas marinhas negras penduradas em rochas molhadas e pilares escarlates de coral, ele até duvidaria se algum dia esteve lá. Sua pequena ilha circular havia se transformado no pico de um penhasco estranho, imponente e irregularmente moldado. Olhando para baixo, ele sentiu a cabeça girando. Naquele momento, a noite já havia recuado completamente, deixando finalmente a manhã assumir seu lugar. Eu não estou vendo coisas, estou. Sunny pensou, se beliscando. Que feitiço era aquele? Apesar do repentino desaparecimento do mar escuro e seus monstros ocultos, Sunny não estava com pressa de descer de sua plataforma de pedra circular. Em primeiro lugar, ele sentia que se o mar fosse capaz de desaparecer, certamente seria capaz de voltar, talvez a qualquer momento. Em segundo lugar, ele não sabia que perigos o labirinto de coral estava escondendo. Talvez houvesse algo ainda mais assustador do que o dono do tentáculo gigante lá embaixo. Mas isso não significava que ele não iria explorar. Voltando para seu lugar no meio da plataforma, Sunny sentou-se e comandou sua sombra a se separar de seu corpo. Em seguida, controlando-a, ele se aproximou da borda da plataforma e deslizou habilidosamente para baixo. Movendo-se habitualmente de uma sombra para outra, ele começou a descida. Neste momento, Sunny estava feliz que sombras não tinham peso e não eram afetadas pela gravidade. Enquanto a sombra estava ocupada descendo, Sunny bocejou. Diga, você não acha que precisa de um nome? Embora sua sombra já estivesse muito longe para ouvi-lo, ainda assim eles podiam se comunicar por meio de sua conexão compartilhada. Claro, o fato de que poderia não significava que o faria. A sombra era meio taciturna, principalmente porque não tinha cordas vocais e era incapaz de falar. Além disso, seu temperamento não era dos melhores. E se? Sem vergonha? Não? Que tal? Sombrinha? Também não? HM, e se algo mais simples, como? O quê? Bem, você tem sugestões então? Tudo bem, tudo bem. Vamos guardar essa conversa para depois. Quando terminou esse curto monólogo, a sombra já havia chegado ao pé do penhasco. O alcance do controle de sombra não era ilimitado, mas era apenas o suficiente para explorar seus arredores mais próximos. Entrando no labirinto, Sunny o achou extremamente desorientador e complicado. Os caminhos entre os pilares de coral eram às vezes amplos, às vezes estreitos. Eles se torciam e viravam sem lógica, muitas vezes levando a becos sem saída ou até mesmo de volta para onde ele começou. Mais do que isso, alguns caminhos entravam dentro dos montes corais, transformando-se em túneis escuros.
O labirinto era vasto e multicamadas, fazendo a cabeça de Sunny doer depois de várias tentativas infrutíferas de memorizar o layout das passagens mais próximas. No final, ele enviou a sombra para cima, forçando-a a subir no topo da floresta carmesim e começar a pular de uma lâmina de coral afiada para outra, sabendo muito bem que ele mesmo não seria capaz de fazer o mesmo. Em breve, ele circundou o estranho penhasco e congelou, assustado com o que estava acontecendo em sua sombra. Ali, o cadáver da criatura semelhante a um tubarão gigante que o havia perseguido brevemente na noite anterior estava deitado no chão, com os pilares de coral ao seu redor quebrados e despedaçados. Mais precisamente, metade estava ali, com as vísceras grotescas derramadas da terrível ferida e se estendendo longe na distância. A outra metade havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Ao redor do cadáver, centenas de monstros menores estavam se apressando, rasgando e devorando sua carne pouco a pouco. Cada um deles tinha cerca de 2,5 metros de altura, parecendo uma estranha mistura de um caranguejo demoníaco, um centauro e um pesadelo. Eles tinham 4 pares de pernas longas e segmentadas que terminavam em saliências em forma de foice. Na frente, um torso humanoide estava projetado da carapaça, também revestido com uma espessa armadura quitinosa. A cabeça, se é que a palavra apropriada era essa, estava situada diretamente em cima do torso, sem pescoço no meio. Tinha 2 fendas estreitas para os olhos e uma boca viscosa com várias mandíbulas viscosas. Em vez de mãos, os monstros tinham 2 enormes pinças. Atualmente, todos estavam usando essas pinças para arrancar pedaços de carne do cadáver desidratado e enchê-los em suas bocas. De tempos em tempos, uma luta por um pedaço de carne especialmente suculento irrompia, acabando com alguns monstros sendo dilacerados e rapidamente devorados pelos vencedores. Sunny engoliu em seco, tanto porque a vista de monstros fortemente blindados e poderosos o deixou nervoso, quanto porque olhar para eles comendo, de repente, o deixou muito faminto. Cada um deles parece uma encrenca. E há centenas deles. Sua sorte, como sempre, era péssima. Pelo menos eu não preciso me perguntar por que o labirinto parece tão vazio. Todos os habitantes estão fazendo uma festa. Sentindo-se um pouco compreensivo por virar as costas para os monstros, Sunny ordenou que sua sombra olhasse para trás e estudasse o penhasco sobre o qual ele estava se abrigando. Algo nele o fazia-se sentir desconfortável. A sombra virou-se e olhou para cima, observando a vista do penhasco de forma estranhamente moldada. Levou alguns minutos para Sunny mudar sua perspectiva e reconhecê-lo pelo que era. Isso é um dedo. Essa é uma mão. Isso é uma espada. Ele piscou. É uma estátua. De fato, o penhasco era feito pelo homem. Era uma estátua antiga e colossal com pelo menos 200 metros de altura. A escala era tão grande que era desconcertante. Pelo que Sunny podia ver, ela retratava um cavaleiro vestido com uma elaborada armadura de placas, com 7 estrelas brilhantes esculpidas em seu peitoral. Em suas mãos, ele segurava uma espada gigantesca, apontando-a para o chão. No entanto, a coisa mais impressionante era que o gigantesco cavaleiro de pedra estava sem cabeça. Na verdade, a plataforma circular em que Sunny estava em cima era, na verdade, o topo de seu pescoço. E, pelo que parecia, a cabeça não estava faltando por design, era como se algo, ou alguém, a tivesse arrancado violentamente em algum momento do passado distante. Sunny caminhou ao redor da plataforma, olhando de todos os lados, mas não viu a cabeça em lugar nenhum. O que diabos é esse lugar? Sem nenhuma pista para encontrar a resposta, ele levou sua sombra de volta para o pescoço do gigante e se estabeleceu na borda oeste, estudando os monstros que se alimentavam. Ele não se moveu até o sol estar prestes a se pôr. Assim como Sunny esperava, assim que o sol tocou o horizonte, um estrondo ensurdecedor pôde ser ouvido vindo de algum lugar abaixo. Os monstros pararam instantaneamente sua festa e se apressaram para longe, alguns se escondendo dentro das colunas de coral, outros simplesmente se enterrando no solo macio. Alguns minutos depois, os primeiros fluxos de água negra apareceram no labirinto. Seu volume cresceu rapidamente, em breve, uma enchente apocalíptica devorou tudo ao redor. O mar estava retornando com a chegada da noite. Sunny olhou para esse processo inimaginável, com pensamentos fervilhando em sua cabeça. Em 1 hora, a plataforma circular era a única coisa acima das águas escuras novamente. Shadowslave, capítulo 32. Fazendo uma escolha. Com o estômago vazio e a cabeça cheia de pensamentos, Sunny voltou para o centro da plataforma e sentou-se.
Depois de um tempo, ele chamou sua sombra e disse: "Me acorde se algo acontecer." Então, ele fechou os olhos e tentou dormir. Sua consciência rapidamente escorregou para o doce abraço da escuridão, dando a Sunny um descanso muito necessário. No meio da noite, no entanto, um impulso repentino o despertou. Sunny pulou da cama, sua mente grogue cheia de apreensão tensa. Ele tinha medo de que o dono do tentáculo gigante tivesse voltado para terminar o trabalho. Ou talvez algum outro horror das profundezas tivesse sentido sua presença e decidido fazer um lanche de carne humana. No entanto, o mar estava calmo e quieto. Ele não ouviu nenhuma anormalidade em torno da estátua do cavaleiro. "O que é?" sussurrou Sunny, dirigindo-se à sombra. A sombra apontou silenciosamente para uma direção específica. Virando a cabeça, Sunny semicerrou os olhos. Ele rapidamente entendeu por que era uma boa ideia acordar. Caso contrário, ele não teria sido capaz de ver. Lá fora, na distância, a alguns quilômetros de distância, uma pequena luz laranja estava brilhando na escuridão. Seus reflexos subiam e desciam com o movimento das ondas. Estava muito longe para distinguir quaisquer detalhes, então Sunny apenas a olhou por um tempo. Logo, a luz desapareceu. Outros adormecidos? Fenômeno natural? Ou algum monstro armando uma armadilha? Memórias de criaturas profundas e aterrorizantes vieram imediatamente à sua mente. Abanando a cabeça, Sunny deitou-se novamente e tentou voltar a dormir. No entanto, desta vez o sono estava escapando dele. As dores da fome ainda não eram insuportáveis, mas estavam lentamente se tornando mais intensas. A sede, no entanto, era pior. No final, ele permaneceu acordado até o sol nascer novamente, mandando o mar escuro recuar. Assim que a manhã chegou, os monstros de pinças rastejaram de volta de seus esconderijos e correram para o gigantesco cadáver para continuar sua festa. Sunny os observou por um tempo e depois caminhou para o lado oposto da plataforma para dar uma olhada na direção onde havia visto a luz misteriosa na noite anterior. A uma considerável distância da estátua sem cabeça, cerca de 5 ou 6 quilômetros de distância, o chão se elevava naturalmente e formava algo parecido com uma colina. No topo daquela colina, um pilar de coral especialmente massivo se erguia até o céu. Pelo que parece, os galhos superiores daquele coral eram apenas altos o suficiente para ficarem acima da água à noite. Várias ideias invadiram a cabeça de Sunny, mas no final, apenas duas perguntas eram realmente importantes. Em primeiro lugar, ele seria capaz de encontrar o caminho pelo labirinto e cobrir essa distância durante o dia? E o mais importante, ele deveria mesmo tentar? Afinal, não havia indicação de que a fonte da misteriosa luz fosse algo benéfico, em oposição a algo terrível e mortal. Não tendo informações suficientes para fazer uma escolha, Sunny voltou a estudar os monstros. No entanto, enviou sua sombra para investigar o labirinto o máximo que a habilidade controle de sombra permitisse, esperando mapear pelo menos o início do caminho que poderia potencialmente levá-lo até aquela colina. Logicamente falando, ele estava tão seguro no topo da estátua sem cabeça quanto provavelmente poderia estar neste lugar estranho. O único problema era que ele iria morrer em breve por sede ou fome. Ambos os problemas poderiam ser resolvidos se ele se aventurasse abaixo. Ele poderia dessalinizar a água do mar de várias maneiras ensinadas por Professor Julius, com materiais que estavam presentes praticamente em todos os lugares no Reino dos Sonhos. Ele também poderia preparar armadilhas e caçar um monstro de pinça para comer. Com seu tamanho enorme, apenas um deles seria suficiente para alimentá-lo por semanas. Ele poderia facilmente ver uma rotina assim, caçar durante o dia, retornar à estátua ao se aproximar da noite. Provavelmente era sua escolha mais segura. No entanto, esse modo de fazer as coisas faltava um elemento vital, o potencial de melhoria. Era adequado para manter Sunny vivo, mas não tinha como dar-lhe esperança. Se ele estivesse destinado a passar o resto de sua vida na pequena área ao redor da estátua sem cabeça, devorando monstros e tremendo à noite com medo de ser devorado por algo maior em troca, bem, ele preferiria apenas pular e acabar com isso agora. Isso basicamente significava que a única escolha que restava para ele era tentar chegar à fonte da luz laranja. E se Sunny realmente estava tentando fazer isso, ele tinha que fazê-lo antes que os monstros de pinça terminassem de consumir a carcaça gigante. Dessa forma, pelo menos o segmento do labirinto ao redor estaria livre deles. Firme em sua escolha, Sunny decidiu deixar a estátua sem cabeça na manhã seguinte. Ele passaria o resto do dia explorando caminhos pelo labirinto e se preparando mentalmente.
Com isso, ele fechou os olhos e concentrou sua percepção na sombra em movimento. Durante a noite, uma tempestade repentina desceu sobre o mar escuro. Sunny foi acordado pela sombra a tempo de se preparar para os ventos fortes e a chuva forte. Normalmente, a chuva sempre o colocava de mau humor. Mas desta vez ele estava muito sedento para pensar em qualquer coisa, exceto água doce. Mantendo-se baixo para não ser jogado sobre a borda da plataforma, Sunny juntou as mãos e esperou até que ficassem cheias de água da chuva. Então ele levantou as mãos para a boca e bebeu avidamente. Raios iluminavam tudo acima do mar agitado. Se alguém visse Sunny agora, teria notado um largo sorriso em seu rosto. A tempestade continuou a rugir por várias horas. Sunny agachado no meio da plataforma, suportando sua fúria. Mais de uma vez, uma grande onda se chocou contra o pescoço do cavaleiro sem cabeça, ameaçando levá-lo embora. Mas Sunny se agarrou aos sulcos profundos na superfície de pedra da plataforma, grudando-se nela como cola. Ao amanhecer, quando a tempestade finalmente se dissipou, todos os seus músculos doíam. Mas não havia tempo a perder. Assim que os monstros voltaram para a carcaça, com alguns retardatários rapidamente seguindo atrás, ele deslizou sobre a borda da plataforma e começou a descer com agilidade. Sunny teve que agradecer novamente as aulas de sobrevivência na natureza, já que lhe ensinaram os fundamentos da escalada em rocha. O professor Julius era enfático em dar a seu aluno um curso intensivo em todas as possíveis formas de travessia. Além disso, Sunny já havia procurado o caminho ideal para descer e memorizado os melhores pontos para agarrar com a ajuda de sua sombra. Logo, seus pés finalmente tocaram o chão. Apesar do fato de deixar a segurança da estátua sem cabeça o colocar em considerável perigo, Sunny instantaneamente sentiu seu humor melhorando. Permanecer passivo nos últimos dias não combinava bem com sua personalidade. Agora, mesmo que seu plano acabasse em fracasso, pelo menos ele iria fracassar fazendo algo que havia decidido fazer. Tentar e falhar era melhor do que não tentar nada. A lama negra era profunda o suficiente para diminuir sua velocidade, mas não tanto quanto ele havia temido. Com alguma prática, Sunny logo foi capaz de caminhar em uma velocidade aceitável. Além disso, desde que se mantivesse nas sombras, seus passos eram leves e silenciosos, sem produzir sons de esmagamento na lama. Ele seguiu em direção a um dos caminhos que supostamente o levariam à colina distante e entrou na sombra fresca do labirinto carmesim. Imediatamente, uma sensação estranha envolveu sua mente. Era como se o mundo além do labirinto não existisse mais, e tudo o que restava eram seus caminhos escuros e sinuosos. Isso parece quase interminável. Abanando a cabeça, Sunny enviou a sombra para explorar adiante, esperando ser notificado de qualquer perigo latente antecipadamente, e começou a avançar. Sua vida agora dependia se ele alcançaria a colina distante antes do pôr do sol. Ele nem queria pensar no que aconteceria se ainda estivesse dentro do labirinto quando o mar escuro voltasse em uma inundação imparável. A sombra avançou à sua frente, não encontrando obstáculos. Às vezes, ela subia alto para explorar a direção de diferentes caminhos, permitindo que Sunny escolhesse a rota mais otimizada na maioria das vezes. No entanto, ele ainda teve que voltar atrás uma distância considerável uma ou duas vezes, acabando em um beco sem saída ou em um caminho que levava na direção errada. Apesar disso, tudo parecia estar indo bem. Sunny até teve tempo para estudar cuidadosamente o interior do labirinto, notando mais detalhes de sua composição, bem como uma quantidade assustadora de ossos não reconhecíveis escondidos na lama sob seus pés. Devido ao quão bem as coisas estavam indo, ele baixou um pouco a guarda. Sua arrogância também contribuiu, com seus extensos preparativos e controle habilidoso do explorador das sombras. Sunny subconscientemente se parabenizou e assumiu que tudo ficaria bem. Foi por isso que, quando a lama diretamente à sua frente começou a se mover, ele foi um décimo de segundo tarde demais para reagir. No momento seguinte, uma pinça enorme saiu do chão e rasgou o ar, ameaçando cortar seu corpo ao meio com um único golpe esmagador. Shadowslave, capítulo 33. Carniceiro Carapaça. Maldição! Este foi o único pensamento na cabeça de Sunny quando ele caiu desajeitadamente para trás, permitindo que a pinça se fechasse bem na frente de seu rosto com um alto clique. As lâminas serrilhadas e quitinosas estavam tão próximas que ele podia ver claramente pedaços de lama grudados em sua superfície. Sunny caiu de costas, evitando por pouco o golpe inesperado. A boa notícia era que ele conseguiu evitar ser ferido ou morto. A má notícia era que ele estava esparramado no chão, incapaz de criar rapidamente uma distância entre ele e o atacante. A enorme pinça ainda estava pairando sobre ele.
Assim que essa realização surgiu em Sunny, ele rolou desesperadamente para o lado. No próximo momento, a pinça se lançou para baixo, enviando pequenos tremores pela lama. Se não fosse por sua rápida reação, o peito de Sunny teria sido esmagado por aquele golpe. Ele estava apenas começando a se levantar quando a pinça deslizou para o lado. Felizmente, Sunny estava preparado. Em vez de tentar desviar ou bloquear o ataque, ele foi com ele, deixando a pinça colidir com suas mãos esticadas e amortecendo o golpe. Enquanto seus braços gritavam de dor, Sunny usou a força do golpe e permitiu que seu corpo fosse lançado pelo ar. Dessa forma, pelo menos, ele sairia do alcance da pinça. Ele pode não ter sido ensinado a lutar, mas uma coisa ele sabia muito bem era como cair. Em vez de quebrar o pescoço ou ter o fôlego batido pela aterrissagem, ele apoiou seu corpo e rolou habilidosamente antes de parar a alguma distância do monstro que o emboscou. Retiro o que disse, pensou Sunny, lembrando de sua crítica sarcástica aos rolos de batalha do herói. Rolar é uma parte integral de qualquer técnica respeitável de luta contra monstros. Então, ele olhou para cima, tentando verificar a situação. Diante dele, o atacante finalmente se mostrou. Ele escavou sob a lama, lançando uma vasta sombra sobre o ajoelhado Sunny. Seus olhos minúsculos estavam cheios de raiva, fome e malícia. Era um dos monstros de pinça em que ele havia passado tanto tempo observando. Se elevando a quase 3 metros de altura, a volumosa criatura moveu suas mandíbulas e produziu um estridente e penetrante grito. Por que você não está devorando a carcaça gigante com o resto de seus companheiros, seu caranguejo bastardo? No entanto, a resposta ao apelo indignado de Sunny era bastante óbvia. O monstro parecia estar em uma situação bastante ruim. Metade de suas 8 pernas em forma de foice estavam quebradas e havia rachaduras em sua grossa carapaça, cada uma pingando com um viscoso sangue azul. Além disso, ele estava faltando um de seus 2 braços pinças, que parecia ter sido arrancado completamente do ombro. Se não fosse por esse estado patético, a criatura não teria necessidade de se esconder na lama, esperando para pegar presas fáceis. Ele poderia ter seguido os outros monstros e se juntado ao banquete. Sunny teve apenas o azar de tropeçar diretamente em sua emboscada. Ele havia confiado demais nas habilidades de observação de sua sombra, esquecendo que ela não era muito mais observadora do que um humano desperto. Ela também era leve e inaudível, é por isso que o monstro não reagiu quando a sombra passou por cima de sua armadilha 1 minuto antes. Por outro lado, Sunny também poderia considerar-se sortudo. Pela mesma lógica, ele não teria sido capaz de esquivar-se do ataque repentino da criatura se não fosse por seu estado enfraquecido e lento. Mas ponderar sobre sua sorte poderia esperar para mais tarde. Agora, Sunny tinha algo muito mais urgente a fazer. A saber, tentar sobreviver. Volte aqui, ele ordenou à sombra e pulou para o lado. No segundo seguinte, o espaço que ele ocupava um momento antes foi destruído pelo monstro atacante. Sua pesada pinça bateu no lado de uma coluna de coral, enviando estilhaços carmesim voando em todas as direções. Sunny recuperou o equilíbrio e continuou a se mover. Ele esperava que a criatura volumosa, pesadamente blindada e ferida não pudesse igualar sua velocidade, mas infelizmente, ela se revelou surpreendentemente ágil. Suas pernas em forma de foice perfuraram a lama atrás dele e a pinça já estava voando pelo ar novamente, ameaçando decapitar o jovem a qualquer segundo. Sunny se esquivou, evitando a pinça, e finalmente teve um segundo de trégua. Seus olhos se moveram rapidamente, procurando desesperadamente algo para usar como arma. Quase instantaneamente, ele notou um osso longo, liso e afiado deixado por alguma criatura desconhecida preso na lama. Sem diminuir a velocidade, ele se curvou e agarrou o osso, puxando-o com uma forte puxada. O osso tinha quase 1,5 metros de comprimento, terminando em uma ponta estreita e afiada. Era quase como uma lança. O problema era que, mesmo com o comprimento adicionado dessa lança improvisada, o alcance de ataque de Sunny ainda era menor do que o do monstro. Ele também duvidava que fosse capaz de perfurar a carapaça dura. Em resumo, ele precisava se aproximar e mirar em uma das rachaduras na armadura da criatura. No entanto, ele não se atreveu a fazê-lo. A essa curta distância, o monstro poderia facilmente esmagá-lo em uma pasta usando apenas seu peso e tamanho. Uma ideia louca entrou na mente de Sunny. Um pouco chocado, ele momentaneamente não conseguia decidir se era produto de audácia ou tolice. De qualquer forma, ele não era louco o suficiente para realmente considerá-la. Nesse momento, a pinça avançou novamente.
Dessa vez, Sunny foi um pouco tarde para evitar, e como resultado, uma dor aguda perfurou sua perna esquerda. Ela foi raspada pela borda da pinça. O manto do titereiro segurou, não permitindo que o monstro sugasse sangue, mas a força do impacto foi suficiente para jogar Sunny de cabeça para o chão. Não havia tempo para se recuperar. Enquanto seus olhos se arregalavam, Sunny entendeu que era hora de agir como um louco. Então, em vez de tentar desviar, ele parou de se mover e permitiu que o monstro o agarrasse pelo torso com a pinça. Imediatamente, uma pressão terrível desceu sobre suas costelas. Sunny sentiu como se fosse ser partido ao meio, mas sua armadura, recebida ao derrotar um tirano desperto, resistiu à mordida esmagadora da pinça do monstro. Cada músculo de seu corpo ficou tenso, atrasando o momento em que suas entranhas se transformariam em uma pasta. No segundo seguinte, a sombra de Sunny caiu de cima, envolvendo-se no manto do titereiro. Com as propriedades protetoras da armadura aprimoradas, ele foi capaz de resistir melhor ao abraço pulverizador da pinça. Sunny e o monstro pareciam estar em um impasse. O jovem não conseguia se libertar do aperto da criatura, enquanto o monstro não podia matar a presa cortando-a ao meio com sua pinça. Eles se encararam. Então, um fogo insano se acendeu nos olhos da criatura. Ela estalou suas mandíbulas e levantou Sunny no ar, aproximando de sua boca, obviamente com a intenção de arrancar sua cabeça. Por que todos estão tentando me comer? Eu sou tão saboroso assim. Sunny não resistiu enquanto o monstro trazia perto de suas mandíbulas. Ele sabia que tinha apenas uma chance de sobreviver. No último momento, Sunny permitiu que a sombra fluísse do manto do titereiro para o osso afiado que ele ainda segurava em sua mão. Então, ele reuniu todas as suas forças, inclinou-se para frente e empurrou o osso para frente com toda a força que pôde. Guiado por sua mão, a lança de osso negro disparou para frente e perfurou o minúsculo olho da criatura, afundando profundamente. O outro olho do monstro se estreitou. Gritando os dentes pela dor insuportável em suas costelas, Sunny torceu o osso, tentando causar o máximo de dano possível ao cérebro da criatura. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então, ele sentiu a pressão em seu corpo diminuindo. A pinça se abriu, deixando Sunny cair no chão. Enquanto ele caía, o monstro gigante também caiu no chão. A lança de osso ainda estava presa em sua cabeça, banhada pelos fluxos de líquido azul claro. Sunny gemeu e inspirou com dificuldade, sentindo dor. Você matou uma besta desperta, carniceiro carapaça. Você recebeu uma memória, lâmina azul. Sua sombra fica mais forte. Shadowslave, capítulo 34. Apenas o aço lembra. Sunny estava esparramado na lama, tentando recuperar o fôlego. A voz sutil do feitiço ecoou em seus ouvidos. Sua sombra fica mais forte. Imediatamente, ele sentiu uma pequena mudança. Seu corpo ficou um pouco mais forte, sua visão um pouco mais nítida, sua pele um pouco mais suave. A mudança era mínima, mas aparente. O que foi isso? Ele tinha uma ideia e era fácil de confirmar. Sunny convocou as runas. Fragmentos de sombra, 14.000. Anteriormente, ele só tinha 12 dos misteriosos fragmentos de sombra, sem saber como adquirir mais. Agora, parecia que o processo era automático. Ele só precisava matar um inimigo para absorver uma parte de sua sombra e melhorar seu próprio núcleo. Além disso, a quantidade de fragmentos que ele podia receber não estava diretamente relacionada ao número de inimigos mortos. Depois de pensar um pouco, Sunny chegou a uma conclusão preliminar. Núcleos adormecidos lhe davam um fragmento, enquanto os despertos davam 2. No entanto, apenas os inimigos que ele derrotasse diretamente, mais ou menos, contavam. Matar a larva do Rei da Montanha, uma besta adormecida, lhe deu um fragmento de sombra. Derrotar o escravagista veterano, um humano adormecido, deu-lhe outro. O próprio Rei da Montanha era um tirano desperto, o que significava que ele tinha 5 núcleos despertos. Com cada um dando a Sunny 2 fragmentos de sombra, ele acabou com um total de 12. E agora, depois de matar o carniceiro carapaça, ele tinha 14. Curiosamente, ele não recebeu nenhum fragmento das mortes de Shift, Scholar e Hero, mesmo que eles tenham perecido como resultado de suas maquinações. Parecia que ele tinha que acabar com o inimigo com as próprias mãos para absorver uma parte de sua sombra. Bem, ou pelo menos convocando um deus morto antigo.
O processo era bastante semelhante à forma como os despertos normais aumentavam seu poder, com a única diferença sendo que as etapas de extração e consumo do material correspondente, fragmentos de alma, eram puladas em favor da absorção instantânea. Isso significava que os fragmentos de sombra não podiam ser armazenados, e consequentemente, não podiam ser comprados ou negociados. Ele não teria a oportunidade de recebê-los como recompensa por completar missões, prestar serviços ou vender vários despojos. Se Sunny quisesse ficar mais forte, sua única opção era lutar e matar. Não há vida pacífica para mim, eu acho. Anteriormente, Sunny pensava que, ao menos, tinha a escolha de seguir um caminho relativamente seguro. Muitos dos despertos nunca saíam dos limites das cidadelas humanas e nunca enfrentavam as criaturas dos pesadelos, optando por trabalhar em diversos empregos no reino dos sonhos como fariam no mundo real. Eles recebiam pagamentos na forma de fragmentos de alma, que eram simultaneamente o combustível para a progressão e a moeda universal dentro das cidadelas. Sunny nunca havia considerado seguir esse tipo de vida, mas o fato de não ter nem mesmo essa escolha o irritava. Felizmente, havia um lado positivo. Sem precisar usar fragmentos de alma para fortalecer o seu núcleo, ele seria capaz de gastar tudo o que ganhasse livremente e sem preocupações. Afinal, depois que ele matasse um inimigo e absorvesse os fragmentos de sombra, o fragmento de alma ainda estaria lá, pronto para ser coletado e trocado por algo que Sunny possa precisar no futuro. Isso o tornaria eficiente em dobro, em termos de ganhar e gastar, o que não era uma pequena vantagem. Além disso, havia a questão do núcleo de sombra. Já que tanto Sunny quanto a sua sombra estavam ligados a ele, fortalecer o núcleo não só aumentaria o poder de Sunny, mas também melhoraria a sombra. Então, se ele fosse usá-lo para se fortalecer ainda mais, o efeito real seria duplicado, produzindo um aprimoramento em dobro. Portanto, para cada fragmento de sombra que coletasse, Sunny seria capaz de obter o dobro do benefício que um desperto obteria de um fragmento de alma. Nada mal. Nada mal mesmo. O futuro era promissor. Desde que ele sobrevivesse e tivesse a oportunidade de ter um futuro, é claro. Sentando-se, Sunny moveu seus olhos e encontrou o conjunto de runas descrevendo suas memórias. Lâmina Azur. Ele finalmente tinha conseguido uma arma? Memória. Lâmina Azur. Rank da memória. Desperto. Tipo da memória. Arma. Descrição da memória. Nesta costa esquecida, apenas o aço se lembra. Interessante. Não muito informativo, mas interessante. Sunny convocou sua nova arma, e uma espada afiada e leve imediatamente apareceu em sua mão. Tinha cerca de 1 metro de comprimento, incluindo o cabo. A lâmina era reta e de um só gume, terminando em uma ponta angular. Foi forjado em aço azul, com um belo padrão em camadas. No interior do aço, podiam ser vistos faíscas brancas. O guarda-mão era minimalista e simples, oferecendo quase nenhuma proteção às mãos do portador. Se Sunny soubesse sobre armas frias, ele poderia chamá-la de Tangdão. No entanto, ele não tinha ideia sobre essas coisas. Tudo o que ele podia entender era que a lâmina era de um só gume, o que significava que provavelmente era destinada a cortar e fatiar em vez de perfurar, e que a empunhadura era longa o suficiente para acomodar 2 mãos. Além disso, a espada era bonita. Ele convocou a sombra e a fez envolver a lâmina azul. Imediatamente, o aço ficou azul escuro, com uma dispersão de faíscas brancas. Parecia um céu noturno estrelado. Sunny se levantou e agitou a espada algumas vezes, se acostumando com seu peso. A borda afiada assobiava enquanto cortava o ar. Bem, agora finalmente pareço um verdadeiro desperto. Depois disso, ele lançou um olhar para o cadáver do carniceiro carapaça e fez uma careta. Essa parte não seria agradável. Depois de algum tempo, ele conseguiu quebrar a carapaça rachada e cortar algumas tiras de carne macia e rosa. Ele também não se esqueceu de extrair o cristal radiante do peito da besta, a lasca de alma. Sem muita esperança, ele tentou absorver a lasca, lembrando-se de como deveria ser feito. Como esperado, nada aconteceu. Eles realmente não têm utilidade direta para mim. Com um encolher de ombros, Sunny colocou a lasca e a carne em uma mochila improvisada que ele fez de algas marinhas pretas e olhou para o sol. O dia ainda estava jovem. Ele ainda tinha uma boa chance de chegar até a colina distante antes que o mar voltasse. No entanto, sua perna esquerda estava machucada na luta com a besta carniceira, então andar não era tão fácil quanto antes. Ele rangeu os dentes e começou a mancar. Horas se passaram.
Devido aos seus hematomas e aumento da vigilância, o progresso de Sunny diminuiu consideravelmente. Ele estava suando e rangendo os dentes, sentindo dor a cada passo. Pior ainda, quanto mais adentrava no labirinto, mais confusos e entrelaçados os caminhos se tornavam. Mesmo com a ajuda da sombra, ele constantemente precisava retroceder e lutava para se mover na direção certa. Maldição, maldição, maldição. Se nada mudasse, Sunny não alcançaria seu objetivo. O que significava que ele seria esmagado pela maré que voltava. Não permitindo a si mesmo pensar em morrer, Sunny tentou andar mais rápido. No entanto, ele não podia ser muito apressado. Escolher o caminho errado tiraria preciosos minutos dele, então ele tinha que escolher cuidadosamente o caminho. Além disso, não perceber outra emboscada poderia acabar com sua vida diretamente. Maldições! Justo quando ele estava começando a se sentir desesperado, sua sombra de repente viu algo que momentaneamente enviou Sunny a um estupor. Alguma distância mais adiante, além de algumas curvas, os corais se alargaram, criando uma pequena clareira. E no meio dessa clareira, alguém estava andando pela lama. A primeira coisa que Sunny viu foi a pele clara, muita pele. A garota alta e ágil estava vestida apenas com uma saia improvisada e um sutiã de latão rudimentar, ambos feitos de algas. No entanto, isso não parecia incomodá-la. Com uma expressão calma, ela parou e olhou para trás. O vento estava brincando com seus cabelos curtos e prateados. Era Nefis, a estrela da mudança. Em uma das mãos, ela segurava a ponta de uma estranha corda dourada. E na outra ponta da corda, Cássia, a garota cega, estava seguindo cuidadosamente atrás. Shadowslave, capítulo 35. Uma sombra, uma estrela e um oráculo. Céu cinza acima, lama preta abaixo, um mar infinito de vermelho no meio. Nesse cenário onírico, duas belas garotas caminhavam pelo labirinto. Uma delas era delicada e frágil, com cabelos loiros e olhos sem rumo azul celeste. Ela vestia uma túnica simples, com sandálias de couro nos pés e uma capa da cor das ondas do mar sobre os ombros. A outra era alta e ágil. Ela tinha cabelos sedosos prateados e olhos cinzas claros. Suas roupas reveladoras eram cruamente feitas de algas marinhas pretas, deixando sua pele clara e forma atlética exposta. Ela estava calma, alerta e descalça. Uma corda dourada conectava as duas garotas. Uau! Que visão, Sunny pensou. Ele repentinamente lamentou não ser um artista. A imagem implorava para ser transformada em uma pintura. Espera, por que estou pensando nisso? Pessoas. Eu encontrei pessoas. Seu coração saltou um pouco. Se Nefis e Cássia estavam ali, então a luz laranja anterior, muito provavelmente, tinha algo a ver com elas. O que significava que elas sabiam como chegar à colina alta. O que significava que Sunny não precisava ser esmagado até a morte pela maré alta. Então o que eu faço agora? Ele não era o melhor em se tornar agradável com outras pessoas. Na verdade, ele era o oposto polar, as pessoas normalmente o evitavam instintivamente. E isso em circunstâncias normais. Desta vez, no entanto, ele havia passado um total de 4 semanas garantindo que todos na academia o odiassem. Bom trabalho, Sunny. Ainda assim, ele era pelo menos útil. Nesta situação, um corpo adicional já era uma grande ajuda ao enfrentar monstros famintos. E ele não era apenas qualquer um, sua habilidade de explorar sozinho a frente valia muito. Certamente eles entenderiam isso, certo? Com um suspiro pesado, Sunny entrou nas sombras e se apressou até a clareira. Ele a alcançou em 1 minuto ou algo assim, se escondendo e observando as duas garotas antes de tomar uma decisão final. Ajudando-se com o bastão de madeira, a cega Cássia se aproximou lentamente do meio da clareira e estendeu a mão, encontrando Nefis e tocando seu ombro. Por que você parou? Nefis apoiou a garota cega e olhou para o céu. Está ficando tarde. Uma pausa desconfortável pairou entre as duas garotas. Depois de algum tempo, Cássia perguntou, então você acha que devemos voltar? Nefis piscou e limpou a garganta. Sim. Sunny ficou um pouco divertido com a troca delas. O que ela é? Do tipo forte e silencioso. Então ele voltou para seu dilema e fez uma careta. Como eu abordo elas? Droga! Por que isso é tão difícil? Não é como se eu estivesse tentando chamá-las para sair. Quero dizer, uma delas, as duas? No que eu estou pensando? Apenas vá e diga oi. Mas então, se ele aparecesse repentinamente das sombras, nada parecido com um espião,
Qual seria a probabilidade deles ficarem assustados e o atacarem antes de perceberem que ele não é um monstro? Espera, por que eles fariam isso? Ah, dane-se! Decidindo pela abordagem mais segura, Sunny ordenou que sua sombra abandonasse seu esconderijo e se movimentasse para um lugar onde Nefis pudesse vê-la claramente. Ele podia sentir claramente a sombra revirando os olhos enquanto obedecia à ordem. Assim que a sombra começou a se mover, Nefis rapidamente moveu a mão para o lado. Imediatamente, uma longa espada apareceu em sua mão, cortando o ar enquanto assumia uma posição defensiva. Antes mesmo da sombra dar 2 passos para fora de seu esconderijo, ela já havia sido perfurada pelos olhos cinzentos de Estrela da Mudança. A sombra congelou. Parecia um pouco assustada. Cássia deu um passo para trás. Nef? O que é isso? Nefis não respondeu imediatamente, observando cuidadosamente a sombra. Então ela simplesmente disse, há uma sombra. O rosto de boneca de Cássia empalideceu. Uma sombra? Necrófagos. A garota alta inclinou um pouco a cabeça. Não. É a sombra de um humano. Isso claramente não era o que Cássia esperava ouvir. Com uma expressão de surpresa, ela perguntou, a sombra de um humano? O que ela está fazendo? Nefis hesitou. Depois de um tempo, ela respondeu em um tom plano. Ela está acenando para nós. Depois de um minuto inteiro de silêncio, Cássia finalmente encontrou as palavras para reagir. O que? Eu disse. Ela está acenando. Sim, eu sei. Quer dizer, por que ela está fazendo isso? Nefis abriu a boca, mas depois a fechou novamente. Eu não sei. Talvez seja uma distração para nos atrair para uma armadilha. Neste ponto, Sunny decidiu que era hora de falar. Ele inspirou profundamente, e então disse em um tom amigável. Na verdade, eu só enviei a sombra à frente para ter certeza de que vocês não vão me esfaquear com essa espada antes de perceberem que sou humano. Imediatamente, Nefis virou a cabeça, apontando exatamente onde Sunny estava se escondendo em uma mancha de sombras. Sua espada mudou ligeiramente de posição, mirando na nova ameaça. Se você é humano, por que está se escondendo nas sombras como um espião? Meu Deus! Eu não sou um espião, Sunny engasgou. Mas seu defeito era impiedoso. Ele precisava dar uma resposta, e uma verdadeira. Quero dizer, você é a Estrela da Mudança, Nefis. Para ser sincero, estou um pouco com medo. Nefis não respondeu. Devido ao seu rosto difícil de ler, era quase impossível determinar se ela acreditava nele ou não. No entanto, ele incluiu seu nome verdadeiro em sua resposta por uma razão. Se ele fosse algum monstro fingindo ser humano, não saberia. Felizmente, Cássia era mais expressiva. Você é o garoto que sentou comigo na cafeteria? Sunny sorriu. Enquanto isso, Nefis olhou para a garota cega. Você o conhece? Cássia assentiu. Eu reconheço sua voz. Seu nome é Sunlis. Ele estava em penúltimo lugar no ranking, logo acima de mim. A garota alta franziu a testa, como se tentasse lembrar. Então ela perguntou, o pervertido. O sorriso desapareceu do rosto de Sunny, substituído por exasperação. Ah, vamos lá. Cássia hesitou e não respondeu. Ei! Eu não sou realmente um pervertido, sabe? Eu só, disse algumas coisas. Para algumas garotas. Foi tudo um mal-entendido. Nefis ficou em silêncio por alguns segundos, finalmente, dispensou sua espada. Ok. Você pode sair. Sunny saiu mancando das sombras, invocando sua própria espada. Ela fluiu até seus pés e se reanexou, visivelmente tremendo. O bastardo estava rindo dele. Parando a alguns metros de distância de Nefis, ele levantou as mãos, mostrando que não tinha intenção de prejudicar as garotas. Estrela da Mudança o olhou inquisitivamente. O que aconteceu com você? Ela se referia à sua manqueira, contusões e aparência amassada. Sunny suspirou. Carniceiro carapaça. Nefis levantou uma sobrancelha. Você conseguiu escapar vivo? Claro que sim. Sunny endireitou subconscientemente as costas. Eu não escapei. Eu o matei. Para provar seu ponto, ele fez um gesto com sua mochila, cheia de carne deliciosa de monstro. Nefis o olhou novamente, reavaliando sua opinião sobre ele. Agora, havia indícios de aprovação em seus olhos. Carniceiro carapaça eram apenas bestas, mas ainda assim estavam despertas. Com a adição de sua poderosa constituição física e armadura natural, derrotá-los não era uma tarefa fácil para nenhum adormecido, que todos tinham um núcleo adormecido.
Quanto mais alguém que estava na parte inferior da lista de classificação. Pensando bem, era até um pouco excepcional demais. Sunny baixou os olhos. Ele já estava ferido. Nefis deu de ombros. Um morto é um morto. Você fez bem. Depois disso, ela ficou em silêncio, como se não planejasse dizer mais nada. Sunny também não sabia o que dizer. Felizmente, Cássia veio em seu socorro. Você está seriamente ferido. Ele balançou a cabeça. Não, é só que minhas costelas e pernas estão machucadas. Eu ficarei bem em um dia ou dois. Minha armadura é bastante resistente. Ele não estava preocupado que elas pudessem ser tentadas a matá-lo para obter o manto do titereiro. Isso porque as memórias eram destruídas no momento da morte de seu dono. Então, elas só poderiam ser transferidas voluntariamente por uma pessoa viva. Bem, sempre havia a tortura e a chantagem. Mas ele duvidava que qualquer uma das duas belas garotas se rebaixasse a isso. Sunny limpou a garganta. Antes de tropeçar no carniceiro carapaça, eu estava indo para a colina alta com um enorme pilar de coral no topo. Mas depois da luta, minha velocidade diminuiu. Agora estou preocupado em não chegar a tempo. Você talvez saiba o caminho? Cássia sorriu. Na verdade, passamos os últimos dias naquela colina. Estávamos prestes a voltar. Nefis não disse nada, olhando para o céu. Sunny lambeu os lábios. Bem, posso ir com vocês. Elas não vão dizer não, certo? A garota cega virou a cabeça para sua companheira, uma pergunta clara escrita em seu rosto. Nefis baixou os olhos, olhando para Sunny. Depois de um tempo, ela disse, não, o que? Tem problema? Não tem problema. Qual é o problema com você, princesa? Você não pode falar mais rápido? Sentindo seu coração batendo loucamente em seu peito, Sunny sorriu. Bem. Tudo bem. Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel.